Os discípulos naquele domingo da ressurreição, percebam que eles estavam com um misto de sentimentos. Por um lado, eles estavam com medo. Medo porque eles tinham acabado de ver o seu mestre Jesus sendo horrivelmente crucificado, maltratado, humilhado, crucificado, morto. Se aconteceu isso com Jesus, o seu mestre, o que aconteceria com eles? O que aconteceria com eles? Contudo, por outro lado, nós temos uma narrativa de situações e relatos estranhos e misteriosos que estavam acontecendo naquele domingo. Percebam que o relato que nós lemos, ele começa no domingo à tarde. Então, ao longo daquela manhã e no início da tarde, muitas coisas aconteceram que estavam chamando a atenção dos discípulos. Algumas mulheres testemunharam que a rocha que fechava o túmulo não estava mais lá. Pedro e João, quando ficaram sabendo disso, foram correndo até o túmulo para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram lá, viram os lençóis de linho e a faixa que tinha posto na cabeça de Jesus, mas não estava lá o corpo. Mas mesmo assim diz lá no texto que eles não entenderam o que as Escrituras haviam dito a respeito de Jesus, que ele deveria e que ele iria ressuscitar. Voltaram para casa. Então, de repente, vem Maria Madalena gritando para eles, dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E se não bastasse isso, os discípulos de Emaús chegaram até lá e dizendo: nós tivemos uma refeição com Jesus. Ele abençoou o alimento que nós estávamos ceando. Muita coisa estava acontecendo naqueles dias. Naquele dia, os discípulos estavam com medo, mas também estavam apreensivos. Realmente, o que está acontecendo? Saibam que medo é um sentimento poderoso. E no caso deles, um sentimento que era bem compreensível. Todos nós, se estivéssemos na posição, no lugar dos discípulos, também estaríamos com medo. Talvez os discípulos se lembraram das palavras de Jesus no capítulo 15, quando o próprio Jesus disse: lembrem-se disso, se as pessoas que são do mundo me perseguirem, elas também perseguirão vocês. Pedro havia percebido essas palavras na carne. Quando naquela sexta-feira da crucificação ele tentou se esconder, mas não conseguiu. Teve que negar Jesus 3 vezes, dizendo: não, eu não sou o seguidor. Por quanto tempo os discípulos conseguiriam se esconder dizendo que não eram os discípulos de Jesus? Por quanto tempo eles teriam que conviver com o medo? O medo que os discípulos sentiram naquele domingo e consequente naquela semana, ou seja, era o medo da perseguição, o medo de sofrerem a punição que o seu mestre sofreu, o medo de receber o mesmo destino. Esse medo os paralisou. As circunstâncias podem ser diferentes, o contexto que hoje vivemos é totalmente diferente, mas o sentimento continua. Nós estamos com medo também. Medo do que vai acontecer, medo das nossas vidas. Frequentemente ouço que um dos maiores medos que a pandemia ela trouxe para nós é a insegurança, a incerteza, a imprevisibilidade. Porque nós sabemos que as coisas estão muito fora do nosso controle. O vírus é algo silencioso, invisível. Eu posso até me cuidar, mas eu não tenho certeza que não vou pegar ou não vou me contaminar. Eu posso até ter boa saúde, não ter nenhuma comorbidade, mas isso não significa que eu vou ter só sintomas leves ou nenhum dos sintomas. Isso também se aplica às pessoas queridas que estão ao nosso redor. O que vai acontecer com elas? Hoje nós sabemos que está assim, mas e semana que vem? Medo, medo. Por quanto tempo nós vamos ter que continuar vivendo com esse medo? Por quanto tempo vamos ter dificuldades de simplesmente, ou quanto tempo ainda vamos ter que respirar assim, ofegantes, pesados? Quanto tempo vamos ter dificuldade simplesmente de respirar mais aliviados? Quanto tempo vamos ficar cansados
de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Apenas por um pouco de tempo. Apenas por um pouco de tempo, diz Jesus. Foi isso que Jesus disse para os discípulos um pouquinho antes, naquela Semana Santa, quando o próprio Jesus estava preparando os discípulos para esse grande momento de angústias e de aflições que eles iriam passar. No capítulo 16 de João, nós ouvimos o próprio Jesus dizer: daqui a pouco vocês vão me ver, porém, daqui a pouco vocês não vão me ver, porém daqui a pouco vocês vão me ver novamente. O que Jesus queria dizer com isso? Daqui a pouco vocês não vão me ver, mas um pouco depois vocês vão me ver novamente. Ele explica dizendo: eu afirmo que isso é verdade, vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo vão ficar alegres. Vocês vão ficar tristes, mas essa tristeza virará alegria. Esse misto de sentimentos de tristeza, de apreensão, de angústias, de dúvidas, logo se transformou em alegria. Quando Jesus apareceu no meio deles, naquele domingo à tarde, quando estavam com portas trancadas, Jesus anunciou palavras simples, mas profundamente consoladoras. Ele disse: que a paz esteja com vocês. E depois fez com que os discípulos olhassem para as suas mãos, para o seu lado, viessem: venha tocar, sinta, veja o poder da ressurreição, veja que estou ressuscitado. Os discípulos ficaram tão alegres que pareciam que estavam sonhando. Então Jesus disse novamente: que a paz esteja com vocês. E depois que Jesus acalmou um pouco aquela euforia, o coração deles que estavam angustiados, Jesus relembrou qual que era o propósito dos discípulos. Por tudo aquilo que Jesus havia preparado eles, qual que era a missão. Então Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A presença de Jesus retirou qualquer medo, aflição, tristeza que estava em seus corações. A presença de Jesus transmitiu a verdadeira paz. Mas como nós, então, podemos sentir, ou como é que essa paz que Jesus oferece aos discípulos também pode ser vivida e sentida por nós? Vocês tiveram a oportunidade de, no domingo passado, no domingo da ressurreição, ouvir uma mensagem extremamente confortadora, transformadora, de nova vida. E o pastor Alaor, no domingo passado, ele refletiu que essa mensagem, a mensagem da ressurreição, ela é compartilhada e vem sendo compartilhada de geração em geração. E temos a clareza que a eficácia dessa mensagem, ou seja, o propósito dela, não depende dos mensageiros, mas depende simplesmente da própria mensagem. A mensagem, ela realiza aquilo que diz. E quem é a mensagem? O próprio João, no início do Evangelho, diz que Jesus é a mensagem. Ou como nós vemos na carta, é a palavra da vida, é o Jesus ressuscitado. A eficácia da mensagem está em Jesus. E quando essa mensagem é proclamada, o Espírito Santo cria a fé no coração daqueles que ouvem e confiam nessas palavras. Isso significa que não depende do nosso esforço ou de fazer alguma parte, mas depende de ouvir, confiar, crer. Diz o texto que Jesus, ele soprou sobre os discípulos uma palavra muito importante. Ele disse: recebam o Espírito Santo. Não sei se vocês perceberam, mas essa expressão que é colocada aqui, ela volta ao início, lá em Gênesis capítulo 2. Quando Deus, ao criar o ser humano, o que ele fez? Ele soprou vida. Soprou vida nas narinas de Adão e Eva. Da mesma forma, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está soprando vida. Não é qualquer vida, nova criação. Jesus está recriando as pessoas para que, através desta palavra, dessa mensagem,
possam receber o perdão dos pecados e assim serem salvos. O que significa então receber o sopro do Espírito Santo? O que consiste ter esse novo fôlego? O que significa ter essa vida que Jesus está oferecendo aos discípulos e também a cada um de nós? Percebam, os discípulos até aquele momento, eles não tinham muita clareza do que havia acontecido. Ouviram rumores, ouviram boatos. Pedro e João foram no túmulo, não viram Jesus. Houve testemunho das mulheres. Os discípulos de Emaús vieram, mas eles ainda não havia caído a ficha. Então, quando eles recebem a notícia do próprio Jesus, quando eles recebem o sopro do Espírito Santo, eles então agora recebem a verdadeira paz, a esperança, o sopro da esperança. Com o sopro da vida, com o sopro do Espírito Santo, agora não apenas vão ser enviados para falar em nome de Jesus, mas agora eles tinham convicção, certeza de que essa palavra é vida, que essa palavra recria, que essa palavra perdoa, que essa palavra gera nova vida. Da mesma forma, temos convicção que Jesus continua falando também para nós hoje. Jesus continua soprando o seu Espírito Santo. Isso significa que a notícia da ressurreição não é apenas uma notícia, uma informação que nós ouvimos num livro, ou que uma mensagem que foi dita, mas é apenas para o nosso intelecto, apenas mais um conhecimento que nós temos, e não muda nada na nossa vida. Não. A ressurreição é esse sopro do Espírito Santo, que antes estávamos mortos e agora temos vida. Antes estávamos condenados e agora estamos salvos. É exatamente isso que o sopro do Espírito Santo faz. E quando nós vivemos essa nova vida em Cristo, nós somos chamados, enviados por Jesus para falar dessa esperança, ou usando a linguagem do nosso texto, para soprar esperança em muitos corações que hoje estão em casa com medo, fechados, aflitos, mas sem esperança. Sem a esperança, sem a paz que nós temos a partir da palavra de Deus. A pergunta que eu faço: como os discípulos então se motivaram para que pudessem enfrentar todos esses medos que estavam diante deles? Vocês percebam que a leitura vai continuar e eles ficaram trancados por algum tempo ainda. Não foi assim, de uma hora para outra, que esse medo desapareceu. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que a palavra de Jesus, o sopro do Espírito Santo, fez com que eles agora pudessem olhar para suas vidas e testemunhar que agora eles têm uma nova vida em Cristo Jesus. O que nos motiva nesses tempos de aflições conturbados que estamos vivendo, também temos coragem, temos esperança. A mesma mensagem que ouvimos na semana passada, da ressurreição, que é o próprio Jesus. É a palavra encarnada, é o verbo, quando anunciado, quando ele é transmitido, essa palavra, ela oferece consolo, fôlego e também perdão. Interessante que Tomé não estava ali presente, vocês perceberam na leitura, né? A gente conhece essa história bastante. Tomé não estava ali quando Jesus apareceu para os discípulos. Então, quando Tomé apareceu de novo, lá junto com eles, os discípulos falaram assim: nós vimos o Senhor, Jesus estava aqui. Tomé, como nós seríamos também, diríamos: não, eu não vou acreditar. Se eu não ver, tocar em Jesus, não vou acreditar que esse é o Jesus ressuscitado. Então, uma semana depois, Jesus aparece diante dos discípulos, vai em direção a Tomé e chama ele: ó Tomé, toque aqui na minha mão, toque no meu lado. E Tomé faz uma exclamação de fé dizendo: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus diz: você creu porque me viu? Felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. O que essa expressão de Jesus tem a nos ensinar? Jesus não precisa aparecer aqui hoje, agora, dizendo: a paz do Senhor esteja com vocês. A gente não precisa tocar em Jesus, assim como
Nós ouvimos os apóstolos e os discípulos, o próprio João dizendo, nós vimos a palavra da vida, nós ouvimos, nós falamos com ele, nós tocamos no ressuscitado. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos ver para crer. Por quê? Porque nós temos a palavra, nós temos Jesus, e toda vez que a palavra é proclamada, que Jesus ressuscitado é anunciado até você, o próprio Jesus está presente. E o próprio Jesus está oferecendo a verdadeira paz. Na palavra e nos sacramentos, nós temos os alimentos que diariamente reforçam a nossa esperança, a esperança da salvação. Seria como, todas as vezes que estamos em contato com esse alimento espiritual, seria como se Jesus soprasse o Espírito Santo aos nossos corações. E ao soprar o Espírito Santo nos nossos corações, a gente tem vida. Tem vida e tem esperança. É um presente aquilo que nós recebemos. É um presente que vem de graça, por graça, porque Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou por cada um de nós, lá na cruz do Calvário. E assim como disse para os discípulos, esse Jesus ressuscitado, hoje, agora, diz para você, que a paz esteja com você. Assim como Deus me enviou, eu envio você também para continuar soprando esperança no coração de pessoas que estão aflitas e sem esperança. Os seus pecados estão perdoados. Agora pegue esse perdão que você recebeu e perdoe também as pessoas que estão ao seu redor. Mas não se esqueça de uma coisa: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Amém. Que essa palavra que excede o nosso humano entendimento possa guardar, preservar a vida e o coração de vocês. E que juntos possamos continuar soprando esperança no coração e na vida de pessoas que hoje estão sem esperança. Amém.